Caros amigos e amigas, hoje trazemos ao estúdio um convidado muito especial, o professor Marcos Silva. Marcos tem um currículo bastante extenso, é coach, é master em PNL, é doutor em Química, é formado em administração, ou seja, um currículo bastante extenso mesmo. E de quebra, é professor de Hapkido, uma arte marcial coreana, além de ter praticado inúmeras artes marciais. Hoje vocês vão perceber nesse nosso encontro o como é possível a um ser humano e profissional retirar lições fundamentais das artes marciais para a sua vida, para a sua carreira. E o foco da minha conversa com o Marcos é exatamente o foco. Um tema muito importante, muito relevante para você que quer buscar e está trilhando o seu caminho para a vitória. Fique atento. Estamos aqui em nosso dojo e hoje nosso convidado é uma pessoa muito especial, um grande amigo, o Sensei Marcos, que também, inclusive, é coach e uma pessoa que tem uma grande bagagem, tanto no mundo corporativo quanto no mundo das artes marciais. Tudo bom, Marcos? Bacana recebê-lo. Tudo bom, Eduardo. Obrigado pelo convite. Parabéns por esse trabalho magnífico que eu tenho acompanhado. E para mim é uma honra estar aqui conversando sobre esse tema que somos apaixonados, que é o mundo organizacional e o contexto aí de arte marcial também. Então, já que você começou falando sobre essa questão desses dois mundos maravilhosos, a primeira pergunta que eu queria te lançar é como é que foi a sua relação com a arte marcial? Como é que você começou e até que ponto essa relação trouxe para você lições importantes para a sua vida adulta, profissional também, não é? Eduardo, eu posso dizer que a arte marcial ela foi realmente fundamental e indispensável na minha vida. Eu sou realmente muito grato à oportunidade de um dia ter participado de uma arte marcial, principalmente quando criança. Tá? Isso deixou reflexos profundamente positivos na minha vida. Eu, com 13 anos, iniciei a prática do Karatê. Tá? Sou originário de São Sebastião, litoral de São Paulo, onde tive um primeiro contato aos 13 anos com o Karatê. Ali realmente eu consegui aprender muito mais do que a luta, né? Muito mais do que a arte de lutar, mas toda a filosofia embasada naquela disciplina, toda a maneira de despertar as competências, que hoje nesse mundo empresarial nós falamos em competências, mas lá na época eram qualidades, né? Que na época o sensei passava aquilo para nós como algo importante a ser trabalhado. Então a questão de disciplina, foco, determinação, comprometimento, tudo que hoje no mundo corporativo são qualidades necessárias para muitos líderes, para muitos empresários, de alguma maneira aquilo estava incluído na filosofia da arte marcial. É interessante você colocar esse ponto, Marcos, porque a gente tem percebido, você vem numa escola muito tradicional, o Karatê, né? E depois o Hapkido também, tantas outras que você praticou, que enfatizam muito a filosofia e a formação do caráter. A gente tem percebido que hoje em dia isso está se perdendo um pouco, né? Porque a arte marcial está virando muito um esporte marcial e com isso perdendo a essência. Você percebe isso também? Sim, isso a própria história, principalmente no Brasil e também com reflexo mundial, a própria história da arte marcial nos mostra essas duas vertentes. Para quem teve oportunidade de praticar no passado, né, a arte marcial mais tradicional, pode realmente observar que existe sim uma vertente com um foco muito maior na competição e esporte, né? E acaba, logicamente, ficando um pouco esquecido ou um pouco de lado toda a fundamentação filosófica. Não por culpa de um ou de outro mestre, mas por uma questão muitas vezes de preferência mesmo, né? E até mesmo de escolha, né? Muitos profissionais hoje da arte marcial são esportistas competitivos, ponto final, né? E infelizmente muitos inclusive não têm uma fundamentação das artes marciais tradicionais, não tiveram a oportunidade de entrar em contato com esse outro lado, né? Que é a nossa filosofia de ensino de uma maneira de se portar perante a vida, perante as dificuldades, perante os grandes desafios, que vai além do lutar. Né? Então... E aí tem uma coisa muito interessante, quando a gente falava ainda há pouco no livro, que a gente eventualmente vai competir, às vezes tem que competir mesmo, existem momentos que dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço e somente um vai vencer, mas acho que a arte marcial ensina também muito colaborar, ensina muito também a suavidade, ainda mais você que veio do Hapkido também, que é uma arte marcial muito colaborativa e muito focada no Ki, na energia, você percebe que talvez uma das grandes lições da arte marcial seja a colaboração? Isso é muito interessante. Então, só como resgatando um pouquinho, eu comentei que eu iniciei quando criança no Karatê, onde tive grandes aprendizados de combate e também a parte filosófica.
E passei naturalmente por outras modalidades até que decidi me formar ou me graduar faixa preta em Hapkido, que foi particularmente onde me identifiquei pelas técnicas, pela filosofia também. E no Hapkido, sim, nós trabalhamos bastante a questão também da flexibilidade e da suavização, né? Então esse conceito de suavizar, de conduzir a energia que muitas vezes é nos dirigida, né? Uma energia agressiva, uma energia que muitas vezes estimularia em outra pessoa uma reação direta, nós aprendemos a trabalhar isso sim. Canalizar, né? Canalizar e conduzir. E com certeza, Eduardo, isso se reflete em várias áreas da vida, né? Você se encontra em muitos momentos, por exemplo, com uma determinada ansiedade, né? E isso aplicando inclusive ao mundo corporativo é muito comum. Eu não tenho que combater de frente essa ansiedade num primeiro momento. Eu posso canalizar. Eu posso, por exemplo, trazer primeiro a consciência de que eu estou com esse estado emocional de ansiedade e pensar, puxa vida, o que eu posso então usar agora para conduzir, utilizar essa energia? Por exemplo, o entusiasmo, né? Então a ansiedade e o entusiasmo têm uma vibração muito próxima, que quando eu tenho consciência disso, eu consigo transformar um em outro. Verdade, verdade, bem observado, porque uma pessoa ansiosa ela tem um potencial de entusiasmo também muito grande que às vezes está mal canalizado. E a gente vê muito isso, trabalhando com crianças particularmente, que se fala, a criança é agressiva, tem que cortar a agressividade. E aí uma coisa interessante que nos colégios está acontecendo isso, né, Marco? O que a gente percebe? Vou acabar com a agressividade da criança. E depois, quando chegar na fase adulta, em vez de orientar essa agressividade, eu estou derrubando um potencial construtivo, em vez de torná-lo construtivo. Então, talvez seja o caso, e no mundo corporativo a gente vê muito isso, hoje se fala muito em colaborar, mas efetivamente são poucas organizações que conseguem criar alianças de colaboração. Então, não seria o caso da gente ensinar um pouco mais para as pessoas desde muito cedo, para que elas cheguem na fase adulta aprendendo a colaborar mais? Isso mesmo, Eduardo. Inclusive, me lembro de um experimento que houve nos Estados Unidos, que foi contado inclusive pelo meu mestre de Hapkido, que ministrou aula lá também de Hapkido para defesa pessoal. E ele comenta que havia um mestre oriental lá nos Estados Unidos que foi comentar com o prefeito sobre um projeto. Hoje é mais comum, mas você imagina na época, né? Um projeto para treinar as crianças de rua na época, os que estavam com índice de agressividade, de violência. E na época as pessoas levaram um susto, mas como você vai ensinar luta para essas pessoas? Pode ser perigoso. E o resultado mostrou o efeito contrário. Todas aquelas crianças com índices ruins no colégio, com um índice de violência alto, eles acabaram se centrando por meio da arte marcial, da prática da arte marcial, em como poder conduzir e focar a sua própria energia que era usada de maneira errada. Então eles usavam no dojo e conseguiram obter, inclusive, melhorias na escola, melhorias sociais. E aí, trazendo isso para o mundo corporativo, realmente nós encontramos isso. Quantos colaboradores, quantos colegas de equipe, muitas vezes têm um comportamento inadequado. E muitos fazem o quê? Julgam e excluem essa pessoa. Onde, na verdade, eu posso encontrar que aquele colega que está tendo aquele comportamento não está achando espaço para demonstrar o que ele quer mostrar. Uma competência que ele tenha, por exemplo, né? Uma habilidade que ele não está achando espaço. E quando eu dou atenção a esse colega, ou eu percebo qual é a habilidade, a competência dele, e recoloco no espaço adequado dentro de uma instituição, eu acabo evitando excluir uma pessoa que poderia ter um potencial de ser utilizada de uma maneira muito mais produtiva. É verdade. Eu tenho sentido também uma distorção muito grande dentro do que você está colocando. Eu sempre digo assim, eu estava falando até ontem na Craft Foods em São Paulo, que me colocaram o seguinte, falaram, mas o cara vai ser agressivo, isso é nocivo. Eu digo, gente, primeiro de tudo temos que entender que a paz é uma escolha. Porque se você se sente agredido, se sente ameaçado e não pode reagir, isso não é pacifismo, isso é ser, como eu falei ontem, é ser bunda mole. Na verdade, você ser pacifista é você poder reagir e optar por não reagir. Então, talvez nesse caso, um dos pontos que a gente tem que enfatizar mais no mundo corporativo é o estado de consciência, na verdade, porque a gente tem percebido que o modo automático em que as pessoas estão entrando não prioriza a consciência. E as pessoas se tornam muito automatizadas e não têm consciência do seu próprio potencial, da sua energia. Seria o caso, já que estamos falando de energia, de nós darmos maior ênfase no mundo corporativo e na sociedade à consciência das nossas energias? Eduardo, um conceito muito próximo a isso é o conceito da inteligência emocional, né? Que você faz o quê? Você aprende a trabalhar, em primeiro lugar,
a sua consciência das suas emoções. Então, por que nós vemos muito problema, inclusive tem vídeos engraçados na internet, de pessoas perdendo o controle, quebrando isso, quebrando aquilo dentro de um ambiente corporativo? Porque elas deixam com que o instinto acabe falando mais alto e dominando toda a situação, inclusive todo o comportamento de um profissional que poderia até ser um profissional exemplar, e perde essa oportunidade. Por quê? Porque ele não teve aquele momento de observar, opa, isso é um instinto, isso é uma emoção ameaçadora, preciso me conter, me controlar, dosar isso aqui. Então, com certeza, essa consciência que você colocou, eu vejo ela como indispensável. Indispensável, não só no mundo corporativo, né, Eduardo, mas em todos os setores da nossa vida. Você ter consciência das suas emoções e de qual emoção pode trazer resultados benéficos ou prejudiciais para a sua vida. E bacana, porque uma coisa muito bacana do Marco, além de ser uma pessoa muito equilibrada, é o fato de que ele, inclusive, deu aula de yoga também. E uma coisa que a gente fala muito, nós que já temos uma compreensão um pouco diferente de energia, é que o advento do cartesianismo, da cultura cartesiana, tornou a organização empresarial muito cética, muito matemática. Nós aprendemos, eu costumo dizer que a gente aprendeu a fracionar, mas a gente não aprendeu a unir. E será que é um bom momento para a gente voltar a falar em espiritualidade no mundo corporativo? Espiritualidade é um tema que abre muitas possibilidades de discussão, né, Eduardo? E a gente precisa ter um pouco de cuidado com esse tema, principalmente por concepções errôneas mesmo do que significa o tema. Então, não tem, hoje é muito claro o conceito de que é possível você ser uma pessoa espiritualizada sem ser uma pessoa religiosa. Né? Então, eu consigo trabalhar a ideia de espiritualidade como uma compreensão de que eu sou uma parte de um todo, né? Independente de religião que eu tenha. E aí tem uma questão importante que eu acho que essa consciência da espiritualidade nos reforça, que é a interconexão. Exato. Nós temos percebido um índice muito grande. Aconteceu um fato curioso. Eu estava vindo para cá e no táxi que eu vinha, o taxista foi fechado por outro cara. Rapaz, o taxista passou, sem exagero, uns 10 minutos brigando com o outro, janela a janela, se xingando e tudo. Então o que a gente percebe? Nós estamos vivendo um momento de absoluta esquizofrenia social, em que as pessoas não têm essa percepção da conectividade. Isso também é um gap de espiritualidade, não é verdade? Exatamente. A falta da consciência da espiritualidade é o que pode, inclusive, alimentar, vamos colocar bem claramente, uma sociedade menos pacífica, uma sociedade menos produtiva, menos alegre, menos feliz. Porque nesse exemplo, Eduardo, o indivíduo que fica 10 minutos alimentando um fato isolado, o que ele está fazendo? Ele está sendo visto por outras pessoas, ele está propagando aquela emoção contagiosa, aquela energia negativa. Né? Não vou dizer que é fácil ele parar, se conter e se controlar para não levar aquela energia negativa adiante, mas é possível, é uma questão de prática. Né? E o início é a consciência, como eu falei antes, desse domínio de emoções positivas ou negativas, que é possível fazer. E uma segunda maneira é a questão de você ter consciência de que você é uma parte que influencia num todo. Aí estamos falando da espiritualidade. Visão sistêmica, novamente. Exatamente. Bacana. Um outro ponto que eu queria abordar com você, já que é o capítulo no qual nós estamos trabalhando, é a questão do foco. Um dos pontos que a gente sabe que é muito relevante, você como coach, ainda mais, porque o trabalho de coach tem muito a ver com dar foco ao trabalho de um profissional, até que ponto o foco é realmente uma competência relevante para a construção da vitória na vida das pessoas numa empresa? Ok. É uma pergunta muito interessante porque eu consigo tirar aprendizados de duas grandes áreas da minha vida, do meu histórico profissional. Eu tiro um aprendizado, em primeiro lugar, da arte marcial, né? E em segundo lugar eu tiro um aprendizado do meu mundo acadêmico, em função de ter feito a formação em química, ter sido professor de química e ter aprendido um pouco da questão das ciências, né? Mais voltadas para ciências físicas e químicas. Em relação à arte marcial, aprendemos o quê? Que quando eu quero fazer um golpe com bastante força, quando eu quero produzir um impacto maior, quando eu quero realmente produzir um efeito, né, numa determinada ação, num determinado golpe, eu preciso me concentrar no ponto em que eu quero provocar isso. Né? Isso é o foco. Isso é concentrar a energia num ponto para que a transformação naquele ponto seja maior. O exemplo disso é o quebramento. Né? Eu sei que você tem uma prática grande nos quebramentos, nas palestras, né? E se alguém parar para avaliar fisicamente, vai dizer, poxa, é impossível. Como é que a mão desse colega, que é feita de carne e osso, que passa sangue por ali por dentro, pode quebrar essa pilha de telhas aqui? Né?
Fisicamente pode parecer impossível, porém o conceito de foco ele é tão real, ele é tão maravilhoso, que você, usando esse poder do foco, você atravessa aquela fileira de telhas ali, sem produzir ferimentos, né, com uma razoável facilidade, porque você usa a concentração. É bem interessante também, porque quando a gente fala de foco, a gente está falando uma das forças da física, uma dos entendimentos da física, que é pressão é força sobre superfície. Então quer dizer, significa o seguinte, quanto maior a superfície, maior a dispersão da força, está dividindo. Então se a gente quer uma elevada pressão, requer ter uma pequena superfície. A história do raio laser, né, que é uma luz concentrada, os fótons concentrados num único ponto. Então quer dizer, se o cara conseguir ter um foco mais fechado, ele vai ter maior eficácia na aplicação daquela força. Agora a pergunta que isso traz é até que ponto eu fechar meu foco me torna míope para o resto do contexto. Porque às vezes o foco ele pode ser muito bom, mas ele pode te tornar míope ao contexto que você está enxergando. Qual é o equilíbrio disso? É exatamente, uma boa pergunta também, Eduardo. Então me permita só resgatar um pouquinho a questão do... eu trouxe um exemplo da arte marcial, né? E um segundo exemplo em relação à parte da ciência, que eu gosto de usar como metáfora muito interessante, e já volto à sua pergunta, mas uma metáfora muito interessante que a ciência nos mostra é a questão da própria radiação eletromagnética, né? Então, nós estamos recebendo nesse momento aqui luz de todos os lados, né? E eu não estou me ferindo com isso. Agora, se eu vou ali na luz do sol, pego uma lupa e canalizo, aquelas luzes vão fazer o quê? Vão convergir e criar, inclusive, um foco a ponto de queimar ali o material aonde está indo o raio, né? Então, eu gosto de usar isso, inclusive, como uma metáfora para mostrar, poxa, o poder do foco é tão grande que ele é capaz de transformar a matéria. Né? Verdade. Então é capaz de transformar a matéria. E aí, voltando para a sua pergunta, tá, mas então o foco tem esse benefício de produzir transformações, de eu conseguir criar grandes resultados, porque a energia vai estar num único ponto, ok. Mas não pode ter um resultado prejudicial ou negativo? Acredito que sim, em alguns momentos específicos, tá, Eduardo? Por exemplo, em algumas situações, isso agora trazendo um pouco da abordagem do coaching, né? Em algumas situações, o coaching, que é essa metodologia que trabalha com a conquista de resultados, de metas, né? Assessora empresários, pessoas do dia a dia a conquistar melhores resultados. Tá? Nós também entendemos que, em alguns momentos, a pessoa, quando está bloqueada, ela está em uma maneira em que ela não enxerga opções. Tá? Então, na verdade, ela está tendo um foco, só que no lugar errado. Um foco no problema, por exemplo. Um foco no problema. Então, a ideia de que o foco traz resultados positivos, isso é um fato. Tá? Quando eu preciso produzir uma grande transformação, um resultado positivo, um resultado com um prazo menor, eu preciso usar o meu foco, ok. Agora, em muitos momentos, as pessoas se encontram bloqueadas ou sem saber o que fazer frente a determinadas situações. Por que acontece isso? Por falta de abrir opções, abrir possibilidades. Então, aí sim, nessa situação específica, eu preciso mudar o meu foco. Né? Não ser específico, mas buscar opções. Diante de uma situação, puxa, não sei o que fazer, estou bloqueado aqui, congelei, paralisei. Um coach faria a seguinte pergunta: que opções você tem diante dessa situação? Ou, por exemplo, que pessoas podem te ajudar diante dessa situação? Ele abriria o leque, no caso. Ele abriria o leque. Então entra esse lado do coaching, no sentido de abrir o leque diante de uma situação bloqueio, por exemplo. É bem interessante também, porque um dos argões conhecidíssimos no meio é que o diagrama de crise e de oportunidade são os mesmos na língua chinesa. Só que uma coisa que eu costumo enfatizar bastante, né, Marcos, é que o que a gente percebe? Quem vê crise não vê oportunidade. Porque a mente que enxerga a crise raramente é a mente que enxerga a oportunidade. Então, quando a gente está falando de foco, até para observar, e não é esse o caso, até para observar oportunidades na crise, o cara tem que ter a capacidade de abrir essa visão, não é correto? É bem essa a ideia. Você saber a importância de usar o foco em muitos momentos. Eu sei que eu preciso ter foco aqui e ali para conseguir bons resultados, mas também ter a habilidade de abrir o leque, de ampliar a minha visão diante de uma situação que poderia ser um problema. Eduardo, eu uso um exemplo muito interessante, até vindo da área da química, né? Que foi uma das minhas formações. É muito comum na indústria química a questão da geração de resíduos. Nós sabemos que isso é um fato. Tá? Você imagine o empresário, o industrial, que produz um resíduo que tenha uma capacidade poluente muito grande. Aquilo para ele é uma dor de cabeça. Então o foco dele é, puxa, que problema grave que eu tenho, o que eu faço com isso? Tenho que pagar fortunas para produzir um tratamento adequado.
O que um empreendedor faria no lugar dele? Faria uma outra pergunta. Né? Puxa, como que eu dou um jeito nisso? Não. Como que eu transformo isso em oportunidade? Oportunidade, verdade. Temos trabalhos aí usando resíduos na produção de blocos de concreto, na produção de outros materiais para serem aproveitados. Até um exemplo bem legal, eu atendi muito fortemente esse ano que passou a Camargo Correia e a Promon numa ação para a Petrobras, que foi a usina de coque, que eu nem conhecia esse termo, coqueamento. E o que é o coque, rapaz? O coque era um resíduo do petróleo que era jogado fora e que era um poluidor ambiental terrível. E que um belo dia alguém descobre que esse coque pode virar um carvão de queima, né? uma matéria de queima, e gera mais asfalto e outras coisas mais. Quer dizer, você veja, no meio de um grande poluidor, numa grande crise, havia uma oportunidade enorme. Que o cara que encontrou isso, naturalmente, foi um cara que começou a se fazer essa pergunta. Onde está a oportunidade nessa crise? Exatamente. Mostra como você, ampliando a sua visão em determinados momentos, né? Tendo essa habilidade de ampliar a visão e de tirar o foco do lugar errado e colocar um foco no lugar certo, você consegue resultados melhores realmente. E nós que viemos os dois de artes marciais, que também enfatizam muito a questão do Ki, da energia, é uma coisa que eu aprendi muito interessante dentro do Kung Fu e do Kempo, é que melhor do que bloquear uma energia é defletir, que é dar um novo ângulo para essa energia. Né? Então, ao invés de bloquear, que é colocar uma força contrária a ela, eu dou um novo ângulo e ela perde a intensidade, ou ela ganha uma nova dimensão. Aí, essa colocação, ela abre uma nova pergunta. Rapaz, você é um cara que tem doutorado em química, né? Um belo investimento numa carreira, em que dado momento dá uma deflexão na sua carreira para encontrar uma nova carreira maravilhosa, brilhante, é um grande profissional para a questão do coach e outras coisas mais. É importante o cara ter foco, mas em que momento que você na tua vida, e talvez o empresário, às vezes tem que refletir e repensar o seu foco? Exatamente, uma pergunta bem interessante, curiosa, né? Puxa, o que um rapaz que tem doutorado em química foi fazer com coaching, com administração de empresas, né? E foi muito interessante que eu usei esse princípio também, de canalizar a energia para o lado que realmente me realiza. Né? Eu digo que eu sempre fui da área de humanas quando eu entrei no Karatê com 13 anos de idade. Eu só não tinha descoberto isso há tempo. Eu fui descobrir depois de ter concluído um doutorado em Química. Demorou tempo para perceber o óbvio, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu realmente, em função exatamente do meu Karatê, né, aos 13 anos de idade, desde então eu nunca parei de ler filosofia oriental, nunca parei de estudar comportamento humano, meditação, desenvolvimento pessoal. Isso para mim, isso fazia parte e faz parte da minha vida. Só que até então, Eduardo, isso era o quê? Uma prática muito comum, quase que um hobby, vamos dizer assim. Nunca pensei nisso profissionalmente. E aí chegou o momento de fazer a opção profissional. O que você quer ser? O que você gosta? Olha, eu gosto de ciências, eu gosto de química, de física, então vou ser um profissional da área. E pelo amor de Deus, os pais, o que você quer ser? A não ser professor de arte marcial, porque isso não é profissão, né? Olha só, tanto que temos outras paralelas também, né? Então, foi muito curioso porque eu me fiz essa pergunta, né? Aonde eu descobri que tinha sim uma vocação pela investigação científica, me realizava a ideia de ser um pesquisador, um cientista, e como bom praticante de arte marcial, coloquei um foco em buscar essa meta e consegui. Me tornei um pesquisador, fiz graduação, mestrado, doutorado em química, fui pesquisador e professor universitário. Só que, paralelo a isso, o lado da humanas estava sempre presente. O lado do desenvolvimento pessoal, o lado do crescimento pessoal sempre esteve muito presente. Até que, um belo momento, eu fiz não o bloqueio da energia, mas a deflexão. Né? Eu parei e pensei, puxa vida, se eu usar toda essa minha gana em estudar, né? Toda essa minha vontade em pesquisar para aquilo que eu já faço, que é o lado humano, o lado do desenvolvimento pessoal, eu poderia usar isso profissionalmente. E pensei, dá tempo de fazer isso. Então, voltei para a faculdade, fiz uma faculdade de administração de empresas, fiz gestão em recursos humanos, gestão de pessoas, voltei a fazer as certificações em coaching e hoje me sinto uma pessoa plenamente realizada profissionalmente. Eu digo que hoje eu exerço a vocação que estava ali ao tempo todo e eu não percebia. E aí vem uma coisa muito interessante, já está num outro capítulo do livro, que é a questão da resiliência. E olha que interessante, rapaz. E o Hapkido também é uma arte marcial que ensina muito a cair e levantar, né? Então, que interessante. Você teve que, em dado momento da tua vida, que talvez não tenha sido uma crise pela tua inteligência emocional para lidar com ela, mas dar uma nova dimensão para a tua vida e recodificar a tua vida.
E é esse o nível de energia que você teve que lidar, não é verdade? Exatamente, exatamente. Em nenhum momento eu digo, Eduardo, me arrependi. Não houve isso. Foi planejado, foi muito pensado, muito refletido. Porque quando você está falando de valores, esse é um tema muito importante, né? O que é um valor? O valor é aquilo que é importante na sua vida. Né? Valor são aqueles conceitos mais abstratos, paz, realização, desafio, crescimento. Então, quando você está falando de valores, toda escolha com base em valores é uma escolha acertada. E eu fiz isso na minha vida. Eu fiz uma mudança profissional com base em valores. O que eram os meus valores? A realização humana, o crescimento pessoal, o desenvolvimento pessoal e compartilhar. E com a profissão anterior que eu estava tendo esse foco muito voltado só para o meu crescimento. Eu não estava achando espaço para compartilhar. Então, na necessidade de buscar vivenciar esses meus valores, foi onde eu tomei decisão com muita tranquilidade, muita maturidade, te digo, sou um apaixonado pela química, gosto da química, gosto de ciências, porém, existe algo que eu gosto ainda mais, que é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento organizacional, por exemplo. E olha que interessante, a gente percebe, é muito similar ao que aconteceu comigo também, porque o mestre de artes marciais estava por trás de tudo que eu fiz na minha vida. Mas eu demorei muito tempo para poder me aceitar como mestre de arte marcial, porque eu dizia assim, isso não é profissão, todo mundo falava, não é profissão, e de fato, na sociedade atual que a gente vive, ser um mestre de artes marciais não é uma profissão, pelo menos se pensa assim. Mas estava muito forte em mim esse chamado, esse anseio, e eu fugi, a tragédia grega, né? Eu fugi muito do meu destino para me encontrar com ele. E quando eu pude observar, o que acontece? Você acaba fazendo uma carreira em várias áreas, e quando você vê o mestre de artes marciais, está lá no fundo gritando muito forte. E interessante, porque o mestre em artes marciais que está em você acabou determinando de uma maneira muito especial a tua escolha profissional. Exatamente, exatamente. Eu digo que a pessoa que uma vez na vida experimentou, vamos colocar entre aspas, esse espírito da arte marcial, né? Esse gosto da arte marcial tradicional no sentido filosófico, conheceu todo esse outro lado da arte marcial, isso ela mantém dentro dela por toda a sua vida. Né? Em vários momentos eu me vi em fase de excesso de trabalho, de estresse, onde eu fisicamente imaginava, puxa vida, será que eu vou dar conta? E vinha aquele mestre interno e falava, vai, é mais um combate, não desista agora diante desse combate. E eu me levantava, juntava forças e realmente fazia bem feito, fazia acontecer. E via, poxa, tá aí o reflexo do mestre interno da arte marcial. Né? Uma outra questão importante que eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, qual é a grande lição, o que você legaria para as pessoas que nos ouvem, se elas tivessem que se concentrar e acreditar, qual seria uma grande lição que você daria para elas, para que elas levem esse conceito de arte marcial aplicado às suas vidas? Que recado você daria a elas? Eduardo, eu tenho um fundamento na minha vida que é o seguinte, o ser humano nasceu para ser feliz. Eu busco viver isso e compartilhar isso com as pessoas. Se você está numa situação em que você não é feliz, você precisa se questionar. Posso mudar a situação? Posso ser feliz mudando a minha maneira de pensar na situação atual onde estou? Ou não? Realmente preciso mudar a minha situação. Tá? Se você vive uma vida baseada no que os outros pensam que é correto ou no que satisfaz os outros, você está seguindo a receita da infelicidade. E quando você se lembra, puxa vida, qual é o sentido disso tudo? Qual é o sentido dessa existência de nascer, crescer, namorar, casar, trabalhar, produzir resultados? É a sua felicidade, é a sua realização. Eu aprendi a me realizar na arte marcial, quando eu defini que eu queria ser uma pessoa graduada em Hapkido, na arte marcial que eu escolhi para ter uma graduação, e na minha profissão, na minha carreira. Quando eu decidi que eu queria me transformar num coach, tá? Que é a profissão que ajuda as pessoas a conquistarem resultados melhores e mais satisfação na vida. Independente da sua profissão, você pode ser uma pessoa realizada e feliz onde você está, desde que você faça essa autoanálise, essa autoavaliação. Estou disposto a pagar o preço para ser feliz no momento, no ambiente ou no trabalho em que eu estou hoje? Puxa vida, não, é muito caro. Não vai dar certo para eu me realizar aqui. Então eu preciso ter iniciativa, ter decisão, ter coragem como artista marcial, né? Ter coragem e realmente buscar aonde eu me realizo. Eu deixaria isso como um recado, como um legado, como uma mensagem, né, a quem está nos assistindo, de que uma vida só faz sentido quando eu busco a minha realização pessoal. Senão o sentido da vida vai ser o sentido que os outros dão para ela.
Então, acho que em essência, o que nós podemos sintetizar na nossa conversa é que ou você guia a sua vida ou ela será guiada por outros. Ou ela será guiada por outros. Ou seja, acho que um ponto importante para nós refletirmos também sobre esse importante capítulo, Marcos, foi muito bom estar com você, mas acho que nós tiramos uma lição bem importante sobre essa questão, que a capacidade de definir foco na tua vida vai sim determinar o seu sucesso e vai determinar também a intensidade e a força que você vai dedicar aos seus projetos e a capacidade, que eu gostei muito do que você colocou agora no final, de pagar o preço. Seria essa uma expressão? Exatamente, Pagar o preço. Pagar o preço. Por quê? Porque qualquer esforço, qualquer meta ou resultado ou sonho que eu tenha, eu posso transformar em realidade, prática, desde que eu esteja disposto a pagar esse preço. Esse preço o que é, Eduardo? É acordar mais cedo, é ter coragem de pedir demissão e mudar de emprego, é voltar a estudar e encarar um vestibular, é de repente trabalhar o dia inteiro e fazer um curso supletivo à noite, ou seja, pagar o preço necessário para alcançar o meu resultado desejado, a minha realização. E o amor nesse processo? E o amor nesse processo. É a força, é o combustível atrás disso. Exatamente. A justificativa, né? O propósito por trás de tudo isso é o que me alimenta a estar pagando esse preço. Gente, se nós fôssemos conversar tudo que tem para conversar, seriam horas de estúdio. Mas eu percebo o seguinte, nós chegamos a uma essência do nosso trabalho quando a gente traz pessoas como o Marco, que tem uma vivência tanto no mundo corporativo quanto nas artes marciais, porque um dos papéis importantes que esse projeto tem, Marco, é desmistificar um pouco aquela ideia de que lutadores de arte marcial são pessoas truculentas, ignorantes e que o fizeram por não ter outra opção na vida, quem sabe? Porque muitas vezes agora com essa questão do UFC, do MMA também, se criou um estigma de que o lutador é um troglodita. E não é verdade. Quando a gente conhece os grandes lutadores, mesmo dentro do MMA, são pessoas finas, sensíveis, até não condizente com aquela estrutura física que as pessoas costumam ter. Por exemplo, você é um cara de uma estrutura atlética e tudo, mas não é um brutamontes. Então, quer dizer, será então, para a gente concluir o nosso encontro, que não está na hora da gente rever o conceito e entender que as artes marciais têm muito para ensinar para o mundo corporativo e para a vida? Bem interessante, né? Então, o quanto realmente a arte marcial pode oferecer, além do que se mostra na mídia, além do que aparece em um determinado período, né, de tendências, tem muito mais realmente, né? Então, você consegue realmente tirar conceitos profundos da arte marcial. Quando eu alcancei a minha faixa preta em Hapkido, eu estava no período decisivo do meu doutorado, ou eu jogava tudo para cima, ou eu decidia focar e continuar na minha pesquisa para defender a minha tese e decidi continuar e concluir. Então, quer dizer, você realmente consegue, com base em todos esses princípios, Eduardo, trazer muita coisa, sim, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e para o mundo corporativo, sim, também. Gente, foi um grande prazer, Márcio. Quero agradecer você, é um grande prazer mesmo. Muito obrigado. É muito gratificante ter pessoas como você aqui e tenho certeza que você também, ouvinte, saiu um pouco mais rico e um pouco mais equilibrado. Leve essas lições para a sua vida, que eu tenho certeza que você só terá a crescer assim como você e eu crescemos nesse longo caminho. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Todos os ouvintes também. Boa noite.